Então tá começando o Lugar de Quarentena, tempos de pandemias e como acontece em todas as feridas, a cura vem pelas bordas. Estamos fazendo esse podcast para entender e compartilhar diferentes vivências e impactos do Covid-19 nas periferias, partindo dos distritos de Parelheiros e Marcilac. Essa é uma realização do coletivo Arquiperifa, diretamente do extremo sul da cidade de São Paulo, que comunica a intenção de engajar a quebrada. Hoje a gente vai conversar com a Jéssica e com a Josi, e a primeira pergunta é assim: como que a saúde, as questões da saúde mental afetam vocês e passa por vocês, como que vocês agem nesse assunto e como que tá a questão do Covid-19 aí na quebrada de vocês? Então, obrigada pelo convite, primeiramente. Boa noite a todos. Bom, eu acho que a questão da saúde mental, ela passou a ter mais força na minha vida de 5 anos pra cá, né? Que aí, finalzinho de 2014, início de 2015, foi quando eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade e também com depressão. E aí tive todo um processo aí em relação a tratamento, ainda faço tratamento em relação à terapia. E um processo que foi doloroso em algumas fases, por conta mesmo de toda a inércia, da questão de impotência que a gente tem nesses momentos de crise, mas esses anos também serviram para fazer com que eu me atentasse a fatores que o meu corpo mesmo já, de certa forma, sinaliza em relação ao estilo de vida, né? Que eu acho que está atrelado a questão da saúde mental com a questão do estilo de vida que a gente leva, seja por decidir levar, seja por ser imposto. Em relação ao Covid, bom, é complicado porque aqui eu moro na região de Parelheiros, moro no bairro que se chama Parque Amazonas, e eu percebo que muitas pessoas não estão tendo nenhum tipo de cuidado ou as precauções indicadas para que seja minimizada a questão da transmissão do vírus. Então eu ainda vejo muitas pessoas sem uso de máscara, pessoas bem alheias, pessoas muito agindo assim no nosso antigo normal, né, por assim dizer. E comemoro com a minha mãe ela vai completar 70 anos, então, no caso, ela é do grupo de, né, o primeiro grupo que foi aí colocado como grupo de risco, e aí as tarefas que tenham que ser realizadas na rua, como ir ao mercado, ir à farmácia, resolver alguma coisa de banco, quem tá fazendo sou eu. Então, quando eu saio, eu me sinto realmente, percebo essa questão da ansiedade se fazendo presente e tenho tomado todas as precauções, todas as medidas possíveis, mas sempre me passa um sentimento de aflição o fato de ver tantas pessoas na rua ainda sem máscara, sem esses cuidados e sabendo que os sintomas e até mesmo as questões mais graves, como questões de internação e questões de óbito, na periferia elas têm uma outra proporção, né? Então isso me deixa realmente aflita, mas no que eu sei que cabe a mim em relação a essas precauções, eu tenho feito todo o esforço para seguir aí a risca. Olá, gente, boa noite. Me chamo Jéssica, tô entrando no 4º semestre de psicologia e acho que esses tempos, essas fases da pandemia, né, que a gente já tá entrando nós entramos no 3º mês, foi caracterizada por uma mudança muito radical, assim, de estilo de vida, né? A gente vivenciava uma coisa e agora a gente está aprendendo a conviver com outra. E assim, o que pelo menos eu, né, quanto pessoa que está trabalhando normalmente. O medo, que é igual a Josi havia falado, né, eu tô no grupo de risco porque eu tenho doença crônica, eu tenho bronquite e então a minha rotina ela continua normal no que se trata de trabalho, né? Então eu tô tendo contato com pessoas, tô tentando ao máximo prevenir, tô usando máscara, tô fazendo uso do álcool em gel, mas ainda assim a gente tem receio, né? Eu tenho uma filha pequena que tem problemas de saúde também, então acredito eu que ela entra no grupo de risco, ela tem uma saúde muito frágil e o que eu venho percebendo no decorrer
desses 3 meses aqui na periferia é que, infelizmente, eu moro no Grajaú, na Rua do Circo Escola, bem próximo da avenida, né? Bem próximo mesmo. Da janela da onde eu moro, eu consigo observar, assim, o movimento. E, infelizmente, nas periferias, o que a gente tá vendo é que as pessoas estão, infelizmente, agindo como se nada tivesse acontecendo. Eu não sei se é por conta de que é necessário que eles realmente tenham a necessidade de sair de casa, mas o que eu observo na rua da onde eu moro é que eles não estão tendo precaução nenhuma. Acredito que muitos nem acreditem na gravidade do Covid, né? Porque, por exemplo, eu vejo pais com crianças na rua, brincando, assim, sem proteção nenhuma, sem nenhum zelo. Então, assim, é muito difícil, porque os números, a gente vê os noticiários e os números só vêm aumentando, né? Como eu venho observando aqui, pelo menos no pronto-socorro, aqui próximo de casa, eles não estão tendo suporte, né? O pronto-socorro tá lotado, vive lotado, tá pegando pessoas com Covid. Então, assim, em várias situações, assim, que a gente observa, é que a periferia, infelizmente, ela tá cada vez mais afetada devido a essas faltas de cuidado, né? E por falta de políticas públicas de prevenção também, acredito eu. Além da depressão e dos quadros a ela associados, os pesquisadores observam que a ansiedade, doença que afeta 18 milhões de brasileiros, segundo a OMS, também pode ser consequência desse período de isolamento. Fora os 1.000 mortos, existe um número invisível da doença, o aumento do suicídio. De acordo com o estudo, o índice de suicídio aumentou 32% durante a quarentena. Quem não cuidou da cabeça antes desse período, vocês acham que pode correr atrás agora, durante a pandemia? Olha, eu acho que é uma questão, às vezes, de modo de vida, como eu tinha dito, né? Muitas das vezes a gente entra num ritmo de vida que essa questão de cuidar da cabeça, essa questão de ter uma atenção para a saúde emocional, saúde mental, ela não perpassa a nossa rotina, né? Então eu acredito que isso vai muito do estilo de vida que a pessoa tenha. Talvez agora, se a pessoa tenha essa mudança no seu estilo de vida, em ter que realizar o isolamento, cumprir a quarentena, seja até algo muito brusco para que a pessoa consiga ter essa consciência de que ela tem que olhar para a saúde mental e a saúde emocional dela. Então, muitas vezes pode ser que por uma mudança brusca de rotina, ela acabe já tendo essa questão dos sintomas e não consiga associar com fatores da saúde mental, com ansiedade ou com depressão. E o que eu acredito também que seja complicado agora no período sejam os tratamentos, né? Porque a gente sabe que na periferia já é complicado você ter acesso a médicos, a profissionais do ramo da saúde mental. Então, assim, como com a pandemia, muitos dos tratamentos que as pessoas faziam foram, inclusive, adiados, eu acho que isso também traz um número aí de pessoas afetadas, né? Eu falo por mim, eu faço acompanhamento com psiquiatra a cada 2 meses e eu tive uma consulta no início de março, antes de começar todo esse processo, e teria outra em maio que foi cancelada, porque o médico não está fazendo atendimento, né? Isso pelo SUS. Então, assim, eu tive a minha receita com as medicações que eu tomo, essa receita ela foi atualizada para que eu possa retirar esse medicamento, né? Que eu costumo também conseguir pela farmácia do SUS, mas eu não tive esse acompanhamento com um profissional nesse período. Então eu acredito que muitas das vezes a pessoa até perceba também que ela está tendo algum tipo de processo aí de depressão ou de transtorno de ansiedade, mas que nas periferias ainda tem essa questão do acesso ao profissional para fazer o tratamento, né? A gente sabe que é super complicado, que muitas das vezes as pessoas precisam esperar por meses por esse atendimento e que com a questão da pandemia, eu acho que só se agravou.
Eu acredito que em meio à pandemia, muitos nem conseguem identificar ansiedade, né? E aí fica até difícil deles verem a necessidade de procurar um profissional, né? De procurar um psicólogo para verificar mesmo, né? E como que a gente sabe que a gente está ansioso? A ansiedade, ela é a ausência de controle, né? O controle. E como que a gente pode controlar essa ansiedade? Então, tem pessoas que podem iniciar criando uma rotina, né? Estabelecer uma rotina que é importante para conseguir até driblar um pouco a ansiedade durante esse período de isolamento social, diminuir um pouco da autocobrança, porque acredito que a gente se cobra muito, né? E a gente não consegue também dar conta de tudo, né? De todos, e principalmente agora em isolamento. Cuidar mais de você, cuidar da alimentação, né? Da sua alimentação. As pessoas que conseguem, de certa forma, meditar, né? Acredito que vai ajudar bastante. E algumas até sentem prazer em fazer atividades físicas, então praticar, acredito que seja um método eficaz. Então, como a Josi havia falado anteriormente, né? Além da gente ter essa dificuldade de acessar esse serviço no SUS, ainda tem pessoas que têm dificuldade de identificar se tem ou não ansiedade. A Jéssica colocou aqui várias formas de pensar a manutenção da saúde mental, também comentando um pouco sobre a questão do obstáculo do acesso que a Josi citou. Eu queria perguntar para vocês como a gente pode pensar em saúde mental quando se tem que pensar em trampar, cuidar da casa, pegar busão, etc. Como fazer isso sem achar que é uma questão boba, uma frescura? É bem importante a gente se reconhecer, porque eu acredito assim, a partir do momento que você se conhece, você vai saber quando você está sendo, de alguma forma, como eu posso dizer, afetado, seja pelo momento, seja pela rotina que você está tendo, ou seja a rotina que você tinha antes e agora mudou drasticamente com a quarentena. O corpo, ele dá sinais, né, de quando você realmente está, de alguma forma, sobrecarregando a sua mente e a sua saúde emocional. Então, o seu sono fica afetado, muitas vezes o apetite, a questão do ânimo para fazer as suas atividades. Então, acho que a partir do momento que você se conhece, você vai perceber esses sinais. E eu acho que é muito importante que você, de certa forma, ouça o seu corpo e não coloque como uma coisa que vai passar ou como frescura, né? Porque, infelizmente, a gente ainda tem muitas pessoas que associam depressão a frescura, a falta de vontade, falta de fé, coisas do tipo, mas a depressão, o transtorno de ansiedade e diversas outras doenças relacionadas à saúde mental e emocional não é frescura, são doenças, né? Então acho que daí essa questão da importância sempre de procurar a opinião de um profissional da área, que muitas das vezes talvez seja a dificuldade das pessoas com poder aquisitivo menor ou que vivem em locais mais afastados, mas também eu acho que a Jéssica deu dicas muito positivas. Então, assim, você cuidar da sua questão de alimentação, você cuidar do seu sono, procurar ter um sono reparador, você se entender dentro do seu trabalho, que você não é o seu trabalho, né? Que o seu trabalho é uma das atividades que você faz, mas você não é o seu trabalho, você não vai dar conta de tudo. Eu acho que, assim, principalmente nesse período de quarentena, mais uma vez, a sobrecarga ficou muito em cima das mães, principalmente das mães solo, das mulheres que estão ali tendo que dar conta, muitas vezes, de home office e do cuidado dos filhos ao mesmo tempo, né? Então, eu acredito, assim, que toda vez que se você tiver uma rede de apoio, que seja importante também você pedir ajuda, você não achar que você tem que dar conta de tudo sempre. E eu acho muito importante que você peça ajuda. Isso eu tô falando de uma rede de apoio que não seja o pai, porque a partir do momento que é pai, aí não é uma ajuda, é uma questão de ser uma função dele também cuidar dos filhos, né? É importante, acho que, desromantizar um pouco essa questão do pai que ajuda. Não, o pai não tem que ajudar, o pai tem que exercer essa função assim como a mãe. Então eu acho que acredito que são essas coisas, pequenas coisas da rotina, que você, de certa forma, tem ali autonomia de alguma forma exercitar a mudança. Então, por
exemplo, eu percebi que no início da quarentena, como eu estava acompanhando muito no decorrer do dia todos os noticiários para ficar informada a respeito da doença, enfim, que isso já estava afetando a minha saúde mental, no sentido de me deixar melancólica, triste, ansiosa, né, a cada vez que a gente tem essa questão dos números dos óbitos, enfim. Então, assim, hoje, por exemplo, não é que eu vou ficar completamente desinformada, mas eu procurei não ficar várias horas do meu dia dedicando para a questão dos noticiários. Então, assim, vou me informo, olho alguma coisa na internet, mas vou ler, vou tomar sol, vou fazer outras atividades que também me proporcionem essa questão do equilíbrio mental e emocional. Então eu acredito que assim, a partir do momento que você se conhece, você vai notar quando as coisas não estiverem bem, e a partir do momento que você notar que quando as coisas não estão bem, você não negligenciar, não achar que é besteira, não achar que é frescura, e dentro da sua rotina e do que você tem de autonomia para tomar decisão, sempre se priorizar, porque a gente também tem dentro da nossa cultura essa questão de que a gente sempre tem que priorizar o outro, o trabalho, a mãe, o filho ou o parceiro, mas eu acredito que isso é bem destrutivo, porque uma vez que você não está bem para ninguém, inclusive para essas pessoas. Então é muito importante se priorizar, é muito importante que você mesmo seja a pessoa mais importante da sua vida, né? E que você esteja atenta aí às questões que o seu corpo sempre de alguma forma sinaliza. Muitas das vezes a gente fala, mas veio de repente. Não veio de repente. A gente simplesmente não quis enxergar os sinais que o corpo já provavelmente estava dando há algum tempo. E eu acredito que é isso, assim, não é egoísmo se priorizar, não é fraqueza pedir ajuda. Então são coisas que muitas vezes vêm dentro da nossa sociedade e que a gente tem que de alguma forma ressignificar. Eu me sinto muito contemplada com o que a Josi falou, né? Pensando que eu sou essa mãe solo, mãe de 2 crianças, uma de 5 e outra de 10 anos, que estou trabalhando, estou estudando, e nesse tempo de pandemia, assim, dificultou muito, né? Porque, pelo menos para mim, a minha rotina parece que ela redobrou de responsabilidades, né? Até porque eu não tinha esse costume de fazer esses trabalhos remotos, e no início foi um trabalho remoto, e aí agora que a gente voltou, né, não para a atividade na qual eu exercia dentro do trabalho, mas fazendo atendimento com as famílias do lugar onde eu trampo, que é no Círculo Escola, né, a gente está fazendo a entrega das cestas básicas das crianças, desse serviço. Então, assim, de início para mim foi muito difícil essa adaptação, né, porque eu não estava habituada a ficar muito tempo na internet, mexendo com o computador, né, o tempo todo ali acessando dados, enfim. E o lance também das crianças, né? Porque o tempo todo que você tá em casa, é compreensível que eles não entendam que você tá trabalhando, né? Até porque a rotina deles também mudou, né? A rotina deles foi alterada. Então, assim, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a incluir eles, né? Eu vi que era importante, né? Devido à mudança. Então, a rotina delas foi alterada e isso acabou causando também estresse e necessidade de adaptação. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a fazer receita com eles, coisa que eu nunca tinha feito, né, também por conta do tempo, fazer atividades juntos, desenho, jogos de tabuleiro, até comprei um jogo pro Enzo, né, o Enzo faz leitura, então assim, a gente às vezes conversa sobre, né, então assim, eu comecei a incluir eles nas atividades, porque acredito que para mim seja muito difícil, tem sido muito difícil essa adaptação, mas para eles é ainda mais, né? Porque eu fico imaginando eles o tempo todo dentro de casa e a gente tentando se reinventar, né? Porque a cada dia eu tento me reinventar com relação a eles, e o fato de ser mãe solo dificulta muito. Assim, eu tenho o apoio da minha mãe, tenho o apoio da minha irmã, acredito que se não fossem elas, não estaria sendo da forma que está. É difícil, mas assim, está sendo menos, porque eu tenho o apoio delas. Mas acredito para muitas mães de dentro da periferia, está sendo muito difícil, até porque muitas delas perderam o emprego, né? Muitas delas, assim como eu, não têm ajuda dos pais dessas crianças. Então, assim, para mim a pandemia está sendo... Eu tô tentando me reinventar todos os dias.
A Josi e a Jéssica falaram sobre as mulheres estarem mais sobrecarregadas agora nesse período, também colocando a própria experiência, né, como mulheres. E eu queria saber se vocês acreditam que existe outras formas de terapias que não passem tanto pelo olhar e pela cultura do outro, porque a gente vê muitas referências e influências orientais quando a gente fala sobre meditação, né, e instrumentos terapêuticos, mas que possam estar mais relacionada com essa realidade da mulher e para os conhecimentos, enfim, desse território, que possa ter uma linguagem mais próxima à experiência periférica. O que vocês acham? Olha, eu sou do tipo de pessoa que acredita que toda terapia é válida, no sentido de que pode ser que não seja ali a solução, né, para o seu problema em questão, mas que vai te ajudar de alguma forma. Então, assim, eu sou uma pessoa que faço tratamento psiquiátrico, faço tratamento psicoterapêutico, né? Então, mesmo durante a pandemia, eu continuo fazendo terapia, usando essa questão da chamada de vídeo, mas me permito vivenciar diversos outros tipos de terapia. Então, assim, sou muito adepta da aromaterapia, utilizo muito essa questão de óleos essenciais, sou muito adepta do reiki, acho que você, de repente, se proporcionar uma automassagem, sabe? Mesmo durante o banho, você prestar atenção na sua respiração, você prestar atenção, de repente, em alguma parte do corpo que sinalize algum desconforto ou dor, e se proporcionar uma automassagem. A questão do sono eu acho primordial, que assim, não tem como você ser uma pessoa mentalmente ou emocionalmente saudável se você não consegue dormir. A questão da alimentação que a Jéssica citou, das atividades físicas, então eu acho assim, que a pessoa, na verdade, ela tem que procurar qual que é a terapia que é mais a cara dela, porque muitas vezes só o fator de psicoterapia ou até mesmo da própria medicação psiquiátrica não seja o suficiente para que você consiga aí ter todas as suas faculdades físicas e mentais funcionando, né? Então, muitas das vezes, até mesmo você parar num instante e fazer uma oração, uma espécie de meditação, ouvir uma música mais tranquila, acender um incenso para quem gosta, tudo isso já altera o seu estado de percepção corporal, mental, físico, né? Então, assim, eu acho que tudo isso é muito válido. A questão de muitas vezes você tomar um banho mais aromático, até mesmo o fator de você lidar com crianças, ter um bicho de estimação, acho que tudo isso interfere na questão emocional e na questão mental das pessoas. Aí vai mais da pessoa conseguir identificar qual que é a vibe dela, qual que é a terapia mais indicada. Geralmente uma terapia não substitui a outra, então assim, não é o fato que, sei lá, de repente você gosta de aromaterapia, que talvez se você estiver num estágio mais avançado de um transtorno, você não tenha que procurar um psiquiatra ou um psicoterapeuta. Não é isso. São formas aliadas, né? Então acho que até é bem importante falar dessa questão das terapias integrativas, né? Que agora já são inclusive reconhecidas pelo SUS e oferecidas em alguns locais pelo SUS, e que assim, não é que vai substituir, mas vai ser mais um aliado para que você possa aí buscar essa questão da plenitude da sua saúde mental e emocional. Complementando um pouco do que a Josi havia falado, né? Eu acho que dentro da periferia, essa falta de acesso que nós temos dificulta um pouco. Então, algo assim caseiro que eu indicaria para essas mulheres fazer tentar se cuidar, sabe? Se ela sente prazer em se maquiar, se maquie mesmo que para ficar em casa, né? Muitas gostam de pintar as unhas, né? Que isso é prazeroso para elas. Então, que ela passe a fazer coisas que ela sinta prazer em fazer, né? Acredito que existe várias formas, assim, de terapia que a gente pode fazer em casa. Eu, por exemplo, eu me sinto muito bem quando eu estou cuidando de mim. O lance que a Josi trouxe de um banho, né? Um banho mais demorado, né? Um banho onde você deixa a água cair, que você deixa as coisas irem embora, né? Aquela energia de um dia cansativo, de uma rotina cansativa, né? Então acredito que dentro de casa são esse tipo de terapia, assim, que tá
acessível, né, pra gente que é da periferia, né? Tem mulheres que gostam de cozinhar. Eu percebo que agora nessa pandemia eu vejo muitas mulheres cozinhando, fazendo pães, né, fazendo bolo. Então, assim, eu acho que uma forma de terapia na qual a gente encontra, assim, dentro do nosso lar é essa, né? De estar sempre se cuidando, diminuir essa autocobrança que a gente se cobra demais enquanto mulheres, enquanto mães, né? Tirar um pouco dessa carga e cuidar da alimentação da forma que pode, porque até o acesso para comida em meio à pandemia está difícil. Eu tiro pelo trampo que eu tô desenvolvendo agora e eu tô vendo o quanto as famílias, assim, tá precarizada, né? Perderam empregos, não conseguiram auxílio, né? Então, até para comer tá difícil, mas tentar comer o melhor que conseguir. Então, eu acho que a dica que eu daria é essa, né? Porque muda muito, né, de uma família para outra, né? No que se trata da periferia. Então, eu acredito que... E fazer exercício físico dentro de casa, né? Na internet tem sempre umas dicas bacanas de exercícios, né? Algumas gostam de fazer academia, então tem aquelas dicas de fazer exercícios físicos dentro de casa, utilizando as coisas que se tem. Então as dicas que eu dou, assim, é essa. E outra coisa que eu gostaria de falar, Jéssica, foi muito importante você trazer essa sua opinião, que eu acredito que dentro de casa, principalmente agora, nessa questão do isolamento da pandemia, a gente esteja percebendo o quanto a cultura e a arte também são aliados, né, da saúde mental e da saúde emocional das pessoas. Então, assim, ver um bom filme, sabe? Ver coisas que te coloquem pra cima, ouvir uma música que você goste, dançar, né? Acho que a Jéssica pode falar melhor até do que eu a respeito disso, mas do poder mesmo terapêutico da dança, mesmo que seja em casa, sozinha. Eu acredito, assim, que coisas que estejam, de certa forma, ao alcance das pessoas, porque a gente, como a Jéssica falou, a gente sabe que as realidades são muito diferentes. Eu sei dos privilégios que eu tenho, né, em relação a ter uma casa, em relação a ter um quintal, né, a minha rotina que não é tão desgastante quanto a da maioria das mulheres, porque no caso eu não tenho filhos. Então, assim, a gente sabe quais são os nossos lugares de privilégio e que muitas das vezes para muitas pessoas falta o básico, que é comida, que é saneamento básico, enfim. Mas eu acredito que, assim, a pessoa focar também nas questões de cultura e arte dentro desse período de pandemia seja algo muito, muito próspero, muito positivo para uma situação em que você está isolado. Então, dançar, ouvir música, se permitir conhecer filmes que você ainda não assistiu, livros que você ainda não leu. E uma outra coisa que eu também me veio à mente nessa questão, quando a gente fala principalmente da saúde emocional de mulheres, é também se conhecer o seu fluxo e seu período menstrual, porque a gente também tem essas questões hormonais. Então, assim, vai ter determinada época do mês que realmente você vai se sentir um pouco mais cansada, que você vai se sentir um pouco mais para baixo, e aí talvez seja importante você ter esse acompanhamento, né? Mesmo que seja através de um aplicativo ou fazer a antiga tabelinha, para você também ter uma ideia de em que período ali do seu processo menstrual você está. E de preferência, eu acho que pelo menos o ideal seria que no período menstrual as mulheres não tivessem tanto uma questão de correria, de estresse, enfim, né, dessa sobrecarga, né? Mas aí é o que eu falo, eu tô, no caso, idealizando. Eu sei que na realidade, a realidade ela é muito diferente disso. Mas aí era só para complementar mesmo sobre essa questão da importância da cultura e da arte, né, como formas terapêuticas também, e para que as mulheres passem a conhecer aí todo o seu processo menstrual, que também, de certa forma, afeta. Com mais de 12 milhões de pessoas com depressão, segundo a OMS, o Brasil é o país da América Latina com o maior contingente de indivíduos com esse problema. E já existem pesquisas mostrando que pessoas em quarentena ou na linha de combate à doença, como profissionais de saúde, vêm apresentando quadros de estresse, depressão, medo, raiva e tristeza profunda. A gente é muito forçado socialmente a se sentir bem e feliz. Geralmente precisamos poder comprar coisas, acumular bens para se sentir feliz. Vocês acham que o verde e o contato com a terra são elementos que podem fazer bem para a cabeça?
Eu super acredito nisso. Acredito de verdade. Eu sou uma pessoa muito privilegiada por ter um quintal. Então, assim, a minha mãe, ela é muito, muito apaixonada por essa questão mesmo da natureza, das plantas. Então, meu quintal tem várias plantas, tem árvores, e isso faz toda a diferença. Eu acredito que se, de repente, eu tivesse que estar cumprindo a quarentena num local mais restrito, como um apartamento, ou mesmo como tantas famílias que moram em casas muito pequenas, com muitas pessoas, estaria de fato sendo muito mais difícil. E eu sou o tipo de pessoa que realmente gosta, inclusive, de morar nessa região aqui de São Paulo, que é Parelheiros, justamente por essa questão da natureza, né, que ainda é muito presente aqui na nossa região e que realmente isso afeta. Então, muitas das vezes você não tá legal, você anda um pouco descalça na terra, você tem um contato com as plantas, você ouve o canto de um pássaro, isso já te transporta para um lugar de relaxamento, né? E eu acredito que talvez até por isso que o índice de pessoas com depressão, transtorno de ansiedade e diversas outras doenças seja maior nas grandes cidades, né? Porque a população perdeu mesmo essa questão do contato com a natureza, né? Muitos que moram nas regiões centrais às vezes têm esse contato só nos parques, mas que agora não estão funcionando, e outros tantos que moram muitas vezes nas regiões periféricas, em favelas, em comunidades, que também não têm a presença do verde. Então eu acho que isso afeta demais a saúde mental e emocional das pessoas e que é importante sim ter esse contato com a natureza. Olha, eu acho que o contato com a natureza, com certeza, sem sombra de dúvidas, é muito importante. Eu tiro por mim, que morava em Parelheiros, né? Tinha esse contato todos os dias ao abrir a janela de casa. E hoje eu moro de frente com uma avenida. Você acorda muito mais estressado, né? Porque o tempo todo você tá ouvindo barulho de buzina, né? De carro, de pessoas. E o quão diferente era estar acordando na presença da natureza. Então isso, pelo menos assim, pra mim, foi um baque muito grande, está sendo agora na pandemia, porque é como a Josi falou, né, da importância de ter um pedaço de terra dentro de casa, que ela tem esse privilégio de ter árvores no quintal da casa dela, né, de morar em uma região de mata. Até o trajeto do transporte indo para Parelheiros é um trajeto gostoso de se fazer, né, e ao contrário do que eu faço hoje, né? Que é um trajeto somente a paisagem que eu vejo é só casas, prédios, né? Enfim, e o quanto isso para nossa saúde mental é ruim nesses tempos de pandemia. Meus filhos sentem muita falta de ter esse contato com a natureza, né? Parelheiros é um lugar de privilégio, né? Para quem mora, claro que a gente sabe das dificuldades de acesso, mas assim, no que se trata de qualidade de vida, né, é um lugar ideal para se morar. Então, acredito que para quem mora e tem contato com a natureza na pandemia, está sendo bem melhor do que para as pessoas que moram nessas regiões muito populosas, onde a gente não tem acesso à natureza. O Brasil é um dos países com piores índices de estresse causados pelo Covid-19, na frente da Índia e da China, que possuem mais de 1 bilhão de habitantes. Um estudo feito pelo Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro apontou que os casos de depressão praticamente dobraram desde o início da quarentena. Entre março e abril, dados coletados online indicam que o percentual de pessoas com depressão saltou de 4,2% para 8,0%. Enquanto para os quadros de ansiedade, o índice foi de 8,7% para 19,14%. A gente já comentou aqui como as mulheres, por serem mães, por estarem na frente, por serem a maioria da área da saúde, né, e estarem nesse fronte e por tantos outros papéis que desempenham, elas são muito, muito afetadas nesse período. Talvez seja bacana o Davi também comentar, porque ele ocupa esse lugar de fala, como isso afeta também a masculinidade. A masculinidade, como ela é construída hoje, ela
priva o homem de conversar sobre questões íntimas, pessoais e profundas. Eu não sei se vocês gostariam também de colocar uma impressão de vocês em relação a isso, como vocês sentem que os homens reagem nesse sentido. A Jéssica falou que tem um filho homem. Como é que vocês sentem? Vocês acham que eles são mais resistentes e podem ser mais vítimas de doenças mentais? Então, não é meu lugar de fala, né? Mas eu convivo com muitos amigos, inclusive, muitas das vezes que algum deles sentiu qualquer problema em relação a essa questão emocional e mental, talvez por saber que eu já faço esse tratamento há algum tempo, muitas das vezes vinham se abrir, né? Falar assim, eu acho que eu estou, de repente, com ansiedade, enfim, tô tendo sintomas assim assado, o que você acha? E eu acho que é muito tóxico, apesar dessa palavra estar em moda agora, mas assim, realmente no sentido da palavra, é muito pesado, porque é exatamente isso, nós criamos, né, pelo menos da minha geração, eu tenho 37 anos, os meninos foram criados para não expressar emoção, não expressar fragilidade, não chorar, isso é muito pesado, muito. Então, muitas das vezes, eles negligenciam esses sintomas por ser uma questão cultural e por ter sido criados dessa forma, né? Então, assim, eu não posso mostrar fraqueza, eu não posso mostrar fragilidade, é besteira, isso é frescura. E a gente sabe que isso pode vir a ter resultados muito drásticos na vida da pessoa, né? Inclusive levando ao suicídio. Então, eu, assim, pelo que eu vejo dos homens que estão ao meu redor, é bem complicada essa situação. E sem contar que, assim, não só da saúde mental, né? O homem em si, não sei se em todas as culturas, mas o brasileiro, ele já é um pouco negligente em relação ao cuidado de saúde, a procurar um médico, a fazer exames de rotina. Geralmente, isso é feito pelas mulheres, mas pelos homens, eles chegam a ir ao médico muitas das vezes só quando já apresentam sintomas sérios relacionados a alguma doença. Então, eu acho que é muito importante que mães, que nós que estamos tentando aí, né, desconstruir, reconstruir uma sociedade melhor, que a gente possa criar homens sem essa pressão, né, de que eles não podem ter fragilidade, sentimentos, vontade de chorar, enfim. Acho que, inclusive, nisso a Jéssica pode falar melhor, né, que ela é a mãe do Enzo, que é uma criança linda, um menino muito especial. E, assim, a gente exercitar mesmo essa questão de que é importante que os homens tenham esse espaço para expressar os sentimentos, para expressar sua fragilidade. Vou passar agora a palavra para a Jéssica e para o Davi, porque acredito que eles têm muito mais aí a acrescentar em relação a isso. Olha, eu não tive muito contato com homens, assim, dentro de casa, porque a minha mãe se separou do meu pai ainda quando eu era criança, né? E meu pai era aqueles homens bem, vamos dizer assim, da era das cavernas. Então, era um homem que não aceitava muitas coisas, assim. E a gente foi criada com citações de que mulher tinha que arrumar casa, que mulher esquentava a barriga no fogão e esfriava na pia, né? Então, assim, a gente cresceu com essa visão e foi desconstruindo no decorrer da vida. Tem o Enzo, de 10 anos, como eu havia falado, e é um menino, assim, que eu procuro mostrar pra ele que ele tem sim que ter fragilidade, que ele é um ser humano acima de qualquer coisa, né? Quando ele se sente triste, ele tem sim que chorar, ele tem que demonstrar as emoções dele. Eu procuro fazer totalmente ao contrário daquilo que eu aprendi durante a minha infância, né? Estando tendo uma criação de um homem muito machista. Então eu tento desconstruir ele ao máximo. Inclusive, ele era o único homem da casa até o Kalel nascer, né? Então ele foi cercado por mulheres durante um bom tempo da vida dele. Ele não tem muito contato com o pai, então essa figura paterna, assim, deixa a desejar, né? Então tudo que ele vem aprendendo é mais com
com mulheres, então eu acredito que para ele futuramente vai ser bem melhor, né? Ele vai conseguir demonstrar as emoções dele sem ter dificuldade por conta da vivência que ele tem. Então, até no que se trata de maquiagem, que ele me perguntou, eu posso passar? Eu falo, pode, claro que pode, né? Para ele entender que ele pode o que ele quiser, né? A gente, é claro que tem algumas limitações, não nesse lugar, né? Do que eu disse, de usar maquiagem, mas assim, eu deixo bem aberto para ele que ele pode ser frágil sim, né? Mesmo sendo homem. Mas com relação à pergunta, eu acho que sim, gente. Para os homens é bem mais difícil, por conta dessa masculinidade deles, que eles têm a todo momento tá provando. Então, eles demoram mais para procurar serviços de saúde, ou até mesmo nem procuram, né? Convive com aquilo o resto da vida, porque não se abrem, não tem essa facilidade de comunicação, né? Que a grande maioria das mulheres tem. Então, acredito que para eles sejam bem mais difícil e bem mais complicado, né? De reconhecer essa necessidade. Bom, eu vejo isso claramente em todos os momentos da minha vida e da quarentena, assim. Eu tenho um amigo que ele sofreu extremamente muito, assim, de diversas formas, diversas violações até no corpo dele, e que na quarentena eu realmente não acredito que ele não estaria tão são se ele não tivesse tendo que trabalhar, porque ele estando em casa, ele revive momentos da infância dele que ele não consegue contar pra mãe, sabe? Não, pra ele não é confortável. Então, eu acho que isso é um tanto quanto complicado na quarentena, mesmo assim. A gente fez até um podcast no Pio da Jeripoca, que é o podcast do meu pai, sobre masculinidade. Foi um papo muito legal, que a gente foi em vários aspectos da masculinidade nessa quarentena e na vida, assim, sabe? Então, eu tenho a liberdade, eu faço terapia, então eu já tenho isso mais desenvolvido, tenho a liberdade de falar com os meus sentimentos com a minha família, com o meu terapeuta. Então, essa questão pra mim tá sendo bem tranquilo, mas a gente consegue ver claramente que pra outros homens isso não tá sendo fácil, sabe? Passar por esse momento em casa, e tem até homens que acabam descontando isso nas mulheres. Nesse momento também tem-se visto muitos homens que se dizem desconstruídos, mas que nesse momento está passando todo o tempo em casa, tem se descoberto o machismo nele, sabe? E a própria violência doméstica. E isso é algo muito sério, sabe? E que os problemas do homem não afetam só ele, sabe? Porque ele não conversa, porque ele não passa isso para outras pessoas. Então ele acaba descontando na família, acaba indo... Todas essas coisas que a gente vê, acaba indo beber, acaba indo fazer outras coisas que na quarentena agrava. Mas eu acho realmente que os homens na quarentena estão se machucando. Quando se machucam, por eles não dialogarem, eles acabam descontando nas pessoas que estão próximas de você, que no caso hoje são todas as pessoas, porque as pessoas não estão saindo de casa. Então a gente também já fez rodas de masculinidade aqui em casa e a gente vê que os homens acabam sofrendo muito de doenças mentais por causa do próprio machismo. Então, respondendo a pergunta agora, sim, os homens, por serem, entre aspas, mais resistentes, eles acabam guardando tudo isso e desenvolvendo algumas doenças e alguns vícios, como o cigarro, como álcool, como até a própria pornografia, que é algo muito sério que a gente vem vendo aí, essa indústria. Então eu acho que é isso. E antes de finalizar a conversa, eu queria lembrar a todos os ouvintes que tem vários lugares que atendem gratuitamente ou com valor social. Queria deixar aqui a indicação do CAPS, que tem atendimento psicológico e psiquiátrico, clínicas escola de psicologia, e a ideia de procurarem ONGs também, que também encampem esse trabalho.
Olha, só acrescentando um pouco, tem também a UPA. Não sabia que existia esse atendimento, né, psicológico e psiquiátrico, mas as UPAs têm, e é um atendimento 24 horas, então de urgência, né? Então, a pessoa vê que tá muito aflita, que tá necessitando desse serviço, é 24 horas, e eu também não tinha esse conhecimento, mas eu soube agora, nesse período de quarentena, de isolamento social. E complementando eu aqui também, gente, essa questão da terapia é muito importante, que haja uma empatia e uma confiança no profissional, né? Então, muitas das vezes, para quem nunca foi e experimenta fazer psicoterapia, se num primeiro momento não se sentiu à vontade com aquele terapeuta ou com o método que ele usa, enfim, para não desistir do tratamento, né? De certa forma, você insistir e procurar o atendimento de outra pessoa, porque às vezes a gente não consegue ter resultados positivos e expressivos com um profissional, mas isso não é sinal de que você não precise fazer ou de que não seja importante, então acho que você tem que insistir um pouco. Eu mesma iniciei a psicoterapia com um profissional, com um homem, né, com um psicólogo, que ele me atendeu aí durante 2 anos e meio, e em determinado momento eu senti a necessidade de ser atendida por uma profissional mulher, porque existiam questões que eu acho que essa né, não abordava, e talvez o pensamento masculino, por mais que seja de um profissional, não alcançava a minha realidade. Então, assim, terapia é uma questão também de empatia e de afinidade. Se de repente você não se sentiu bem com aquele profissional ou com aquele método, com aquela técnica, não desista, insista e tente aí esses outros serviços, ou pelo CAPS, ou pela UPA. A profissional pela qual eu faço terapia já há 1 ano, eu consegui a indicação no Facebook, por mais doido que isso seja. Então, assim, grupos, às vezes, que vocês veem no Facebook às vezes até de sagrado feminino, ou de mulheres, muitas das vezes indicam algumas profissionais. E a profissional que eu já passo a esse tempo, há mais de 1 ano, eu consegui através de indicação de um grupo desses. Então, por favor, insistam um pouquinho, porque é importante. Bom, gente, então a gente tá finalizando. Foi muito importante esse podcast pra gente passar por muitas coisas. A gente foi desde como que as pessoas estão nesse transtorno do busão, na quarentena, até uma parte mais das mulheres, como que as mulheres estão passando por isso, como que a saúde mental delas estão sendo afetadas e como que a saúde mental dos homens também estão cheia de coisas à flor da pele. Então, agora a gente tá finalizando e eu queria saber se vocês queriam fazer algum comentário final. Olha, eu, na verdade, nem é um comentário, mas é mais um agradecimento ao convite. Me senti privilegiada por participar, do quão foi importante para mim essa conversa, do quão será para as pessoas que vão ouvir, né, o quanto isso vai acrescentar para elas, da mesma forma que acrescentou para mim ouvindo cada um de vocês, e para que as pessoas fiquem atentas mesmo, né, às dicas a qual a gente minimamente passou, né, e sempre, gente, procurar ajuda quando necessária, né, não se sentir intimidado ou envergonhado pelo fato de necessitar de ajuda, né, e quando se sentir essa necessidade de ir atrás. E, gente, muito obrigada, eu amei, de verdade. Eu também queria muito agradecer, fiquei muito lisonjeada com essa oportunidade de estar trocando e aprendendo bastante aqui com vocês. E como a Jéssica falou, essa questão do procurar ajuda é muito importante, para as pessoas não negligenciarem os sinais dos seus corpos, sinais de cansaço, que na verdade a terapia, se for de acesso, o ideal é você fazer independente de você sentir qualquer coisa, né? Porque a terapia já é importante, inclusive para você se conhecer e conseguir aí diagnosticar sinais de qualquer transtorno, mas que sentindo a necessidade que as pessoas deem realmente uma atenção para esses fatores, e que muitas das vezes isso não vai estar relacionado a grandes tragédias, ao luto ou qualquer coisa do tipo, que muitas das vezes você pode estar passando numa fase relativamente boa na sua vida, mas ter aí também alguma questão emocional ou mental para
para resolver. Então, assim, não atrelar, né, a que você vai estar depressivo ou vai estar com ansiedade só se você estiver no momento ruim da vida. E procurar ajuda mesmo, acho que o importante é isso, né, a gente poder se abrir, seja com um profissional, seja com uma pessoa que possa ouvir a gente, e também a gente se oferecer, né, se a gente tiver condições emocionais de dar esse suporte, se oferecer aí para poder ser uma rede de apoio, de repente, de um homem que esteja passando por essa questão mais relacionada ao machismo, ou até mesmo de uma mulher que esteja sobrecarregada aí sem uma rede de apoio. Então, vamos aí muitas vezes olhar para o lado e estender a mão também. E é isso, muito obrigada, gente. Muito feliz de ter participado. Queridos, na verdade, a gente tá fazendo tudo ao vivo, a gente não ensaia. Então é isso, todos os sentimentos também vêm à tona, é muita emoção. Eu queria dizer que foi um prazer imenso conhecer vocês e aprender com vocês. O Arquiperifa entende que uma narrativa não dá conta de cobrir a diversidade de experiências existentes, e disso nasce o Lugar de Quarentena. Lembramos que as opiniões expressas pelos convidados não refletem necessariamente as opiniões e posicionamentos do coletivo. Gente, fica ligado que os episódios são publicados semanalmente, às sextas, às 19 horas. Compartilha com os amigos e deixa uma sugestão pra gente. E não esquece de seguir a gente nas redes, @Arquiperifa no Facebook e no Instagram. Ficaram interessados no trampo da Jéssica e da Josi? Então é só ficar ligado nas redes delas. @Sarauê Sarau no Instagram ou Saranauê no Facebook. E a minha página pessoal é @Josi Souza, Josi com ZISS Souza. Bom, o meu é o Facebook, tá lá como Jéssica dos Santos Alves. Tem a página do projeto, ao qual eu sou diretora, idealizadora desse projeto, coreógrafa, que é o Família Unidos pela Dança. E no Instagram tá como Unidos_pela Dança. Então é só seguir lá. A vinheta da vez é na voz de Rosa Morena, moradora de Parelheiros desde 2007, cantora, compositora e atriz. Já realizou shows em diversos lugares do país. Sua vertente mais forte é o samba, da qual lançou recentemente o CD Canto de Milhares. Quem foi escravizado e maltratado, muitas vezes desprezado, mas que hoje é vencedor. Ele sou eu, ele é você, é nossa voz, é nossa força, orgulho de todos nós. Ele sou eu, ele é você, é nossa voz, é nossa força, orgulho de todos nós. Lá, 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 ia, lá, ia, lá, Fortaleça o corre dos artistas periféricos. Segue lá, @Rosa Morena Oficial. Então é isso, gente. Segue lá todo mundo, fortalece o corre de quem tá junto com a gente, se cuida, fica ligado e até mais.